Darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimentar a todos os presentes, saudando naturalmente a presença da Sra. Embaixadora da Suécia e desejar que esta presidência, que será num período tão especial para toda a Europa, decorra da melhor forma para toda a população da Europa. Somos uma Europa criada e uma União Europeia criada com um princípio de defesa do espaço europeu, que mais tarde se foi alargando nas competências e no trabalho económico e de cooperação entre as nações. Hoje em dia, mais do que nunca, a defesa do espaço europeu está colocada em causa. Vivemos uma nova realidade geopolítica, vivemos uma nova realidade até fronteiriça e que fará certamente que a curto prazo que as fronteiras da Europa hoje em dia tão ameaçadas poderão ter uma nova configuração. Indo diretamente e sabendo que obviamente estamos perante um período em que será complexa a presidência de Vossas Excelências e do vosso país, existem questões que para nós, enquanto Partido Chega, são fundamentais. Certamente hoje já foi falado muito a questão energética, mas perceber a diferença de paradigma que poderá existir agora com a vossa presidência, visto que a anterior presidência e durante algum tempo a presidência da República Checa ou da Chequia tinha também um posicionamento muito claro em relação à energia nuclear. Perceber em que sentido e qual o posicionamento desta nova presidência. Sabíamos o posicionamento que a própria Alemanha e França tinham em relação ao desenvolvimento da energia nuclear, que no nosso entendimento peca pelo nome que tem, porque o nuclear assusta muita gente, sendo hoje em dia a energia verde e a energia que maior rentabilidade poderia trazer à população europeia. Existe também uma grande novidade, que é o facto da própria União Europeia determinar que existirão nos contratos conjuntos a realizar no futuro de compra de gás, por exemplo, que existiriam tetos máximos. E aqui nestes tetos máximos as primeiras preocupações que temos é precisamente aquilo que foram as reações por parte do ICE e também por parte do Qatar, que disse que existindo uma negociação já com pré-aviso de teto máximo, não existiria então negociação e que tudo ficaria pelo caminho. Qatar, que entretanto também será durante a vossa presidência, que continua a assolar o próprio Parlamento Europeu com o escândalo do Qatargate e tentar entender como é que a vossa presidência também tenciona lidar com esta cada vez mais premente corrupção nos Estados e na própria União Europeia. Não podemos esquecer, e que é para nós importante perceber a luta também pela transparência e entender também qual o vosso posicionamento na transparência, porque até hoje em dia nós sabemos que, por exemplo, quando vivemos numa situação de Covid, aquilo que aconteceu foi que os Estados europeus foram obrigados a comprar e a celebrar contratos com a Pfizer na sequência do contrato celebrado pela própria União Europeia e que mais tarde se veio a verificar que esses mesmos contratos determinaram, por exemplo, que Portugal tivesse que obrigatoriamente, com a assinatura da DGS, da Direção-Geral da Saúde, comprado o suficiente para vacinar 9 vezes cada um dos portugueses, sabendo todos nós que esses contratos estão sob investigação e que o portal da transparência da União Europeia neste momento tem esses contratos completamente truncados, sem disponibilizá-los aos Parlamentos Nacionais e mesmo ao Parlamento Europeu. Falando da imigração e de uma afetação clara à forma como o nosso espaço europeu tem sido violentado com alguma migração e imigração ilegal, entender o vosso posicionamento em relação à imigração ilegal que tem vindo oriunda das fronteiras com a Ucrânia e não nos referimos aos refugiados, que esses obviamente devem ser acolhidos e bem tratados em todo o lado, mas entendemos que todos aqueles que vêm do Bangladesh, Paquistão e que apanham os autocarros que deveriam ser para refugiados, para entrar dentro do espaço Schengen, qual o vosso posicionamento? Por último, deixar-lhe uma pergunta que creio que será algo desconfortável, mas terei que o fazer, para tentar entender qual o posicionamento da vossa presidência em relação àquele que é o eterno candidato a entrar na União Europeia, que é a Turquia, e entender qual o vosso posicionamento em relação à adesão da Turquia à União Europeia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora, Obrigada. Tem aqui um bom conjunto de perguntas, difíceis de responder, certamente. Obrigada, and thank you to the honourable member of Agradeço ao Sr. Parliament Deputado pelos seus comentários e perguntas. To answer them, and you raised the fact
o facto de a Suécia vir a assumir a presidência, de facto, em momentos de turbulência geopolítica e desafios históricos. Uma das nossas primeiras tarefas será ajudar a assegurar a segurança na Europa, defendendo sempre a Ucrânia e num mundo cada vez mais inseguro, reforçando o significado geopolítico da União Europeia. No que diz respeito, e o senhor falou também, que outros parlamentares já o referiram, a questão da energia e o seu impacto significativo no mercado europeu da energia, com os preços elevados e incerteza no abastecimento. Para se alcançar uma transição climática bem-sucedida e reforçar a competitividade, a União tem que ter um abastecimento mais seguro de energias fósseis e eletricidade, mas ao mesmo tempo os Estados-membros têm o direito de determinar o seu mix energético, o seu próprio mix energético. Isto tem que ser respeitado. Portanto, isto é o que nós dizemos. Portanto, a escolha que qualquer Estado-membro tem em relação ao seu mix energético é do foro nacional. O senhor falou também da questão da corrupção e da transparência. Bom, essa será também uma prioridade máxima para a Suécia em todos os fóruns internacionais. Muito obrigada por isso, por ter suscitado essa questão. As migrações, bom, como disse antes, e agora repito-me, a presidência sueca irá continuar a promover as negociações do novo Pacto das Migrações e Asilo, negociações que estão a decorrer no Conselho de Ministros e no Parlamento Europeu. Gostaria também, como disse, falou que dos refugiados ucranianos e de Portugal, já queria referir o facto da generosidade de Portugal no acolhimento a esses refugiados, que eu queria aqui destacar. E se for necessário, a presidência sueca irá também lidar com questões relacionadas com a Diretiva da Proteção Temporária, que foi ativada em março de 2022 para os refugiados da Ucrânia. O senhor referiu a Turquia ou a questão do alargamento. Bom, eu gostaria aqui de chamar a atenção para as conclusões do Conselho do dia 13 de dezembro, que falam precisamente do processo de alargamento em todos os seus aspectos. A Suécia diz que irá contribuir para o esforço para promover contactos mais estreitos com países relevantes. Enfim, estou a falar no geral, não apenas da Turquia. E, como sabem, trata-se de Montenegro, Sérvia, Turquia, Macedónia do Norte, Albânia, Bósnia-Herzegovina. E também, com referência, pela primeira vez, nestas conclusões, à Ucrânia e à República da Moldova e à Geórgia. Bom, trata-se, por isso, de uma questão muito importante e a presidência tem na sua agenda. E iremos dar o apoio necessário a esse processo. Muito obrigada.